Você caminha em direção a algo bom, mas, sem perceber, muda de direção. Se afasta, se fecha, recua. Não por falta de vontade, mas por um sistema de defesa tão antigo que você já nem questiona. É como se sua bússola emocional estivesse invertida. Ela aponta para longe daquilo que você realmente deseja. Amor parece ameaça. Intimidade parece risco. Crescimento parece abandono. Bruce Lipton explica que, até os 7 anos, somos como esponjas emocionais. Tudo o que vivemos nesse período é absorvido sem filtro, como verdade absoluta. E essas verdades, mesmo quando dolorosas, se tornam o chão em que pisamos. Se, na infância, amor veio com dor, o cérebro aprende que amar é se machucar. Se sucesso gerava conflito, ele aprende que crescer é perigoso. Você cresceu, mas a programação ficou, como um software rodando em segundo plano. A raiva, o bloqueio, o silêncio, a fuga, eles não são fraquezas. São respostas automáticas de um sistema que tenta proteger você. São o corpo dizendo não antes mesmo da consciência entender o sim. E quando isso acontece, você se sabota. Você empurra o que quer. Você repele o que pediu. Porque lá dentro há algo que grita: isso não é seguro. Quantas vezes você afastou algo bom por não conseguir confiar? Quantas vezes rejeitou um amor por não suportar a ideia de ser visto de verdade? Quantas vezes teve medo de um elogio, ou de uma oportunidade, ou de um novo começo? O que você chama de intuição pode ser só a dor antiga se disfarçando de sabedoria. O que parece instinto pode, na verdade, ser apenas o reflexo condicionado de uma ferida. A bússola não aponta para onde está o seu destino. Ela aponta para onde o medo acha que é seguro. E é por isso que tanta gente anda em círculos. Porque o medo nunca leva para o novo, só para o já conhecido. Você não falha porque é fraco. Você apenas repete o que um dia foi necessário para sobreviver. Mas o que foi necessário já não precisa mais ser o que guia. A criança ferida reagia para não desmoronar. O adulto desperto pode escolher com presença. Você acha que está lembrando, mas, na verdade, está revivendo. O corpo não sabe a diferença entre o que aconteceu e o que é imaginado com emoção. O que foi sentido uma vez se repete como química. O cérebro aprende a emoção como uma assinatura e volta a ela, de novo e de novo. Joe Dispenza mostra que, ao lembrar de um momento doloroso, o cérebro não apenas traz a imagem, ele ativa os mesmos neurotransmissores. O corpo volta a liberar os mesmos hormônios. A frequência volta a baixar. A identidade emocional retorna. E então, sem perceber, você se torna a mesma versão que sofreu, mesmo que o agora seja diferente. Esse vício emocional não é escolha racional. É um padrão de sobrevivência gravado no corpo. Um roteiro que diz: essa emoção é quem você é. E, para se sentir você mesmo, o corpo começa a buscar eventos que confirmem essa emoção. Como se o sofrimento fosse uma zona de conforto bioquímica. Como se o conhecido, mesmo sendo dor, ainda fosse mais seguro que o vazio do novo. É por isso que tanta gente volta para o mesmo tipo de relacionamento, para o mesmo tipo de fracasso, para o mesmo tipo de abandono. Não é azar, não é karma, é familiaridade emocional. O corpo se tornou um ator treinado, que só sabe interpretar o mesmo papel, mesmo quando a vida entrega um novo roteiro. Você diz que quer amor, mas se assusta quando ele chega. Diz que quer liberdade, mas sabota quando ela se aproxima. Porque lá dentro, algo foi programado para viver dor como se fosse identidade. E sem mudar a emoção, o enredo se repete, com novos personagens, com novas paisagens, mas com a mesma dor de fundo. É como ouvir uma música triste em volume baixo enquanto tudo parece normal. Você até tenta sorrir, mas aquela melodia segue tocando. Invisível, constante, hipnótica, e o corpo dança. A boa notícia é que se essa música foi aprendida, ela também pode ser substituída. Mas, primeiro, é preciso reconhecer que ela está tocando, que ela está conduzindo você. Porque enquanto a emoção do passado for mais forte que a intenção no presente, o passado continuará sendo o roteirista da sua vida. Você pode trocar de casa, cidade, de roupa, de frase no espelho. Pode fazer cursos,
pode aprender novas palavras, pode montar uma nova rotina. Mas se o seu corpo continuar reagindo como antigamente, nada de fato mudou. A tentativa de mudar a vida apenas com força de vontade ou conhecimento intelectual é como pintar a parede da cela e acreditar que isso é liberdade. É um engano sutil, mas profundamente comum, achar que saber algo já é o mesmo que viver algo. Mas o corpo guarda uma outra verdade, a verdade sentida. E é essa que cria a realidade que se repete. Bruce Lipton nos alerta: sem alterar o campo emocional, a mudança não se sustenta. A mente consciente pode desejar, mas quem executa 95% das ações é o subconsciente, esse sistema antigo, repetitivo, emocionalmente condicionado. E o subconsciente não escuta palavras, ele só responde a estados internos. É por isso que tantas pessoas recuam quando recebem uma oportunidade. Não porque não querem, mas porque o corpo se contrai, porque uma memória é ativada, porque o sistema interpreta aquilo como risco. E, em segundos, a ansiedade toma o lugar da escolha. O medo vira escudo. E o quase vira mais um capítulo de autossabotagem. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se a emoção por trás ainda fora do passado, o campo vibracional não muda. A cela continua ativa, só que agora com frases bonitas nas paredes. O erro não é tentar. O erro é não perceber que o que realmente precisa mudar é o modo como você reage. É nesse ponto que a vida começa a se transformar de verdade. Quando, diante do mesmo gatilho, você responde de forma diferente. Quando a memória vem, mas não te comanda. Quando a emoção surge, mas você não obedece. Quando o medo grita, mas você não cede. A mudança real não é barulhenta, não é heroica. Ela acontece no instante silencioso em que você escolhe quebrar um padrão. Quando você sente o impulso e ainda assim decide outra coisa. Isso não parece muito, mas é tudo. Nem sempre você tem controle sobre o que sente, mas tem a chance de reconhecer o que está sentindo antes que isso decida por você. Existe um espaço, pequeno e sagrado, entre o estímulo e a reação. E é nesse espaço que nasce a liberdade. Joe Dispenza nos inspira a olhar para esse ponto cego do cotidiano. Aquele momento em que algo acontece, antes que você perceba, já está com o corpo tensionado, a fala defensiva, o coração retraído. O piloto automático emocional assume, e o passado, mais uma vez, conduz o presente. Mas há um outro caminho, um gesto simples, um passo interno, nomear a emoção, dar forma à sombra, dizer a si mesmo, em silêncio: essa não é a emoção do agora, é uma reação do meu passado. Quando você faz isso, mesmo que por segundos, você ativa uma nova área do cérebro, o córtex pré-frontal, responsável pela escolha consciente. E isso é tudo que você precisa para mudar o curso do momento. Funciona assim. Primeiro, você reconhece o gatilho. Pode ser uma fala, um olhar, um silêncio, um gesto. Em seguida, você identifica a raiz da emoção que está vindo. Isso me fez sentir como uma criança rejeitada. Isso me lembra quando eu era ignorado. Isso desperta minha antiga sensação de não ser bom o suficiente. Depois, você respira. Lembra que o agora é seguro, que você não está mais preso àquela situação. E então, com intenção, escolhe uma resposta diferente. Pode ser um gesto menor, uma palavra mais leve, uma pausa a mais. Mas nesse momento, algo se quebra por dentro, no melhor dos sentidos. A técnica parece simples. E é, mas o poder está na repetição. Por quê? Com o tempo, o corpo começa a aprender uma nova forma de existir, uma nova forma de reagir. Uma nova história emocional começa a ser escrita, não com palavras, mas com atitudes pequenas que vêm de um lugar desperto, presente, livre. Esse é o começo de uma nova frequência. A frequência de quem não é mais movido pela dor, mas por presença, por escolha, por consciência. A vida não é enxergada com os olhos. Ela é percebida com a mente. E quando essa mente foi moldada por feridas antigas, tudo que chega até você passa por um filtro que distorce a realidade. Mesmo o amor, mesmo o silêncio, mesmo o cuidado, tudo pode ser confundido com ameaça quando o passado ainda fala mais alto que presente.
Bruce Lipton nos lembra de que não é o ambiente que nos molda diretamente, mas a forma como interpretamos esse ambiente a partir do que sentimos internamente. O que significa que, mesmo em momentos de paz, o corpo pode acionar um estado de alerta, como se estivesse prestes a reviver alguma dor. Isso não é fraqueza, é memória. Uma memória tão profunda que nem sempre vem em palavras, mas em sensações. Pense nisso como um par de óculos que você colocou ainda criança e nunca mais tirou. Óculos manchados por abandono, por medo, por ausência. Eles ficam ali, grudados no olhar, sem que você perceba. E por causa deles, o mundo parece sempre o mesmo julgamento, a mesma rejeição, a mesma solidão. Mas se não for o mundo, e se for apenas o reflexo de uma lente emocional que precisa ser limpa, a verdade é que não é a realidade que se repete, é o padrão de interpretação. É o roteiro antigo, silencioso, que ainda dirige suas reações, suas conclusões, suas escolhas. É aquele eco do passado que faz você se retrair mesmo quando tudo está seguro, que faz você desconfiar até quando o afeto é genuíno. E a pergunta que abre espaço para a cura é essa: quantas das dores que você sente hoje realmente vêm do agora? E quantas são só memórias disfarçadas, reagindo como se o tempo não tivesse passado? A ferida não curada não quer punição. Ela quer ser vista, não para mandar em você, mas para ser, enfim, acolhida. Quando isso acontece, o mundo começa a mudar, não porque ele mudou de fato, mas porque seus olhos, pela primeira vez, não estão mais turvos de dor. Existe uma parte sua que ainda se esconde. Não por covardia, mas por lealdade à dor que, um dia, foi a única forma de sobreviver. Essa parte não quer impedir seu crescimento. Ela quer garantir que você nunca mais sinta o que sentiu. Só que, ao proteger você do passado, ela também bloqueia o futuro. Bruce Lipton nos ensina que a reação emocional repetida molda o campo que organiza a realidade. E enquanto você reagir com a mesma dor, o mundo à sua volta continuará reproduzindo os mesmos cenários. Como se a vida estivesse tentando te mostrar, dia após dia, onde ainda dói. Joe Dispenza mostra que a mudança verdadeira não começa no esforço, começa na emoção. Porque só quando a emoção do agora muda, o campo eletromagnético que te cerca começa a se reorganizar. E, com ele, a matéria, as situações, os encontros até as decisões ganham nova forma. Você não está preso porque a vida é difícil. Está preso porque seu corpo ainda vive no tempo onde tudo era ameaça. Você não repete o passado porque quer. Repete porque a memória emocional ainda dita o ritmo dos seus passos. E ela só será liberada quando for vista com presença e não com julgamento. A liberdade não vem de escapar do que aconteceu. Vem de olhar para dentro e dizer: isso aconteceu, mas eu não sou mais aquela criança. Eu posso sentir diferente agora. Nesse instante, algo se abre, algo se desfaz. E você começa a responder como alguém desperto, não como alguém ferido. Sua ferida foi uma armadura, foi escudo, foi sobrevivência, mas agora ela é só peso. E a alma está pedindo leveza, está pedindo para voar. Você não precisa apagar o passado, só precisa parar de obedecer suas ordens silenciosas, porque a dor não quer te prender, ela só quer ser libertada. E talvez, justamente agora, ela esteja pronta para partir.